uma reunião inesperada. Ais e Riveria levaram 3 dias para retornar aos níveis superiores da dungeon depois que Uldaeus caiu em batalha. Normalmente, a passagem pelos níveis inferior e médio pode levar muito mais tempo, mas elas escolheram um caminho mais curto, com Riveria lidando com a maioria dos encontros para dar a Ais a chance de se recuperar. Elas até passaram algum tempo descansando na cidade de Rivira, no 18º andar. Então as duas aventureiras mostraram poucos sinais de fadiga. As duas estavam discutindo o item que ela havia escolhido deixar para trás em Rivira, a espada negra de Uldaeus. Havia muitos itens restantes depois que elas mataram o pequeno exército de espartóis, bem como o próprio Uldaeus. Entre eles estava a arma que deu tantos problemas para Ais, a grande espada negra que se transformou em cinzas com o resto do monstro. Claro, ele sofreu muito dano durante a batalha, mas os restos eram do tamanho certo para um aventureiro recuperá-lo. Levar esse troféu incrível para a cidade de Rivira causou um grande alvoroço. A notícia se espalhou de loja em loja como um incêndio, um item nunca antes visto do chefe de andar Uldaeus. Um que só poderia ser adquirido desafiando a fera com um pequeno grupo. Em um passo não muito distante, Boss sonhava em se tornar um ferreiro. Um olhar para um item caído com sua ponta afiada que poderia facilmente passar pelo trabalho de Rig Smith trouxe lágrimas de alegrias aos seus olhos. Boss se tornou um grande especialista em armas durante seu tempo em Rivira e convenceu Ais a deixar a espada com ele por segurança em troca de transformá-la em uma grande arma que estaria pronta na próxima vez que ela se aventurasse tão longe na dungeon. Riveria apenas suspirou. Ela ainda podia ouvir Boss dizendo que a espada vai voltar para você de uma forma ou de outra, no fundo de sua mente. O que é pior, ela podia imaginar o olhar em seu rosto enquanto ele passava as mãos pela lâmina e ria de puro prazer agora. As duas chegaram à metade do 5º andar. Ais estava perdida em pensamentos por um tempo, quando de repente viu outro aventureiro no meio de uma sala. Tem alguém no chão. As sobrancelhas de Riveria afundaram enquanto ela examinava a cena. Ais caminhou até seu lado. Ele estava de bruços no meio da sala ampla com suas paredes verdes claras. Quanto mais perto a loira chegava dele, mais seus olhos tremiam. A armadura leve de um aventureiro de classe baixa. Um corpo magro que não parou de crescer. E cabelo de cor da neve virgem branca. O aventureiro não era outro senão um menino parecido com um coelho que Ais estava querendo ver novamente. Nenhuma ferida visível, cura e desintoxicação parecem desnecessárias. Parece um caso de Middown. Riveria se ajoelhou ao lado do menino e fez seu diagnóstico. Ela parecia bastante desinteressada quando chegou à conclusão. Ais estava bem atrás dela, olhos grudados no garoto em estado de choque. As palavras saíram de sua boca antes que ela pudesse detê-las. Esse menino. Riveria pergunta se Ais o conhece e ela continua. Na verdade, nós nunca falamos diretamente. Ele é um garoto, o garoto de quem eu falei, o do Minotauro. Riveria diz que entende. Este é aquele que aquele idiota insultou. Riveria havia sido informado sobre o verdadeiro motivo de Ais ter saído do bar na noite após sua última expedição. Ela lamentou as ações de Beth por um momento antes de voltar o seu olhar para o menino com um pouco mais de compreensão em seus olhos. Quanto a Ais, aquele que ela queria se desculpar agora estava bem na frente dela. Com o peito apertado, ela disse as primeiras palavras que lhe vieram à mente. Riveria, quero compensá-lo. Riveria perguntou o que ela gostaria de fazer, e a resposta da garota foi clara, embora um pouco formal demais. Ela suspirou novamente. Ais piscou algumas vezes. Bem, ajudar alguém em um momento como esse é uma cortesia comum. Ais acenou vigorosamente com a cabeça enquanto as duas mulheres mais uma vez olhavam para o jovem aventureiro. Um pensamento veio à mente da elfa, e ela olhou para a garota ao seu lado com o canto do olho. Ais, faça por esse menino exatamente o que eu lhe disser. Para compensação, isso deve ser suficiente. Ais olhou para ela em confusão e ela respondeu casualmente.
Deixe-o dormir com a cabeça no seu colo até que ele acorde. Ais piscou novamente e ela pergunta se isso é realmente o suficiente. Bem, eu não tenho certeza, mas você deve proteger esse local, mesmo que não haja razão para ir além disso. Além disso, não há homem vivo que não ficaria feliz em receber isso de você. A confusão de Ais só aumentou. Ela decidiu contar a Rivera exatamente como ela se sentia e falou que não entende. Rivera riu baixinho para si mesma, seu rosto relaxando quando ela fez contato visual com o garoto. Ais ainda estava se perguntando se não havia problema em fazer uma coisa dessas. No entanto, as coisas que Rivera disse a ela quase sempre estavam certas. Ais murmurou, seu rosto distante. Rivera se levantou. Voltarei à superfície. Ficar aqui só atrapalharia. Vocês dois devem ficar sozinhos para chegarem a um entendimento. Ais agradece, e Rivera deu um aceno afirmativo e os deixou para trás. Eles estavam nos níveis superiores. Ela sabia que nada por aqui representava qualquer tipo de ameaça para Ais. Então ela não estava nem um pouco preocupada em deixá-la sozinha. Ais a viu sair antes de olhar para o cabelo branco do menino. Ela se ajoelhou perto dele. Lentamente, muito lentamente, ela se sentou. Agora então, como isso vai acabar? Mochila sobre o ombro e bastão na mão direita. Rivera pensou sobre o olhar no rosto de Ais quando ela a deixou sozinha com o menino enquanto ela caminhava pela masmorra. Um monstro atirador de sapos tentou barrar seu caminho, mas ela o derrubou em um piscar de olhos. Nada me faria mais feliz do que um bom resultado, mas Rivera estava bem ciente do estado de espírito de Ais. O coração e o corpo da garota estavam desequilibrados desde que ela lutou contra Tamer Ruivo. A dor dentro dela a levou a tentar desafiar um chefe de andar por conta própria. Embora a maioria dos requisitos dessa dor tenha sido expelida, a elfa ainda se sentia um pouco desconfortável. Ais ainda não tinha voltado ao normal. Considerando tudo isso, Rivera esperava que uma pequena quantidade de contato físico com o menino a distraísse da turbulência interna por um curto período de tempo. Rivera notou uma mudança muito leve dentro de Ais quando os dois estavam juntos. Ela realmente esperava que a garota ficasse um pouco menos cega. Bem, não vai ser para pior. Não é como se o menino fosse fugir, ela pensou consigo mesma. Havia algo refrescante sobre o peso em suas coxas finas. Ais silenciosamente olhou para o menino com o cabelo no colo dela, os olhos fechados como se estivesse dormindo em um travesseiro. Isso é um pouco embaraçoso. Ela se sentiu um pouco estranha depois de levantar a cabeça dele e deslizar embaixo dele. Com as bochechas coradas, ela cuidadosamente ajustou sua posição para combinar com ele. Ela não queria acordar o coelho branco, então cada movimento dela era lento e gentil. Os dois humanos no meio da sala foram descobertos por um monstro após o outro, mas um movimento do pulso de Ais foi suficiente para despachá-lo sem perturbar o menino. Ela continuou a protegê-lo, olhando para seu rosto pacífico sempre que ela não estava cuidando de qualquer pretenso agressor. Você tem trabalhado muito duro. Sua armadura havia mudado desde a última vez que ela o viu. Podia ser novo, mas já estava coberto de arranhões e amassados. Ela poderia dizer que tinha sido usada, e muito. Não havia dúvida em sua mente de que ele estava lutando contra monstros no calabouço todos os dias. Foi emocionante ver tanto esforço. Ele era um jovem puro com um espírito imaculado, inocente e muito inocente, completamente diferente dela. A pureza que emanava de seu espírito acalmou dela. Nossa, que coisa linda! As últimas chamas negras que ainda tremuliziam no fundo de seu coração foram lavadas até finalmente desaparecerem completamente. Um sorriso apareceu nos lábios de Ais antes que ela soubesse o que estava acontecendo. O coelho branco puro a acalmou. Um desejo de acariciar seu cabelo a dominou. Seus dedos deslizaram para baixo e acariciaram suas bochechas de vez em quando. Mamãe, o menino falou depois de alguns minutos. Um tremor percorreu os ombros de Ais, pego de surpresa pela conversa do menino durante o sono.
A sua também se foi. Ela pensou consigo mesma, mas as palavras não saíram. Seus olhos dourados desviaram o olhar por um momento. Nós somos muito parecidos. Ela sentiu uma conexão repentina com ele que ela sabia que não deveria manter, assim como uma pontada de solidão. Ais tirou a franja branca do rosto do menino e se desculpou. Desculpe, eu não sou sua mãe. Um momento depois, dois olhos vermelho rubi grogues se abriram embaixo dela. Eles se tornaram mais claros a cada momento quando o menino acordou. Seu olhar fixou-se no dela no momento em que percebeu que ela estava ali. O garoto parecia perdido, preso no momento em que seus olhos se encontraram. Ais começou a acariciar seu cabelo mais uma vez. As pontas dos dedos dela passaram por seus cílios antes que ele lentamente se levantasse. Ela achou um desperdício ele deixar o calor de seu colo, mas desistiu. O menino ficou sentado no chão, mas se virou para ela. Uma ilusão? Ela responde: não, não é uma ilusão. O rosto sonolento do menino de repente congelou, sua mão direita no ar, sobrancelhas inclinadas para fora. Ele tinha uma expressão bastante incomum, pode até ter sido um pouco rude. Ais, que havia sentido muitas emoções em um curto espaço de tempo, sentiu seus lábios franzirem levemente enquanto olhava para o garoto. Os olhos vermelho, rubi e dourado se encararam. O menino não se mexeu, mas Ais começou a ficar nervosa. Ela tinha feito algo de errado. Embora seu rosto não mostrasse, o jovem espírito que habitava dentro dela estava quebrando seu cérebro, desesperadamente correndo e procurando uma resposta. O coelho branco apenas olhou para ela, congelado como uma estátua, com seus cabelos brancos espetados como orelhas, balançando para frente e para trás. Isso mesmo, preciso me desculpar. Ais começou a abrir a boca no momento em que o pensamento a atingiu. Então ela viu o menino ficando cada vez mais vermelho do pescoço para cima a cada segundo. Quando ela percebeu completamente, a cabeça dele estava mais ou menos da cor de uma maçã madura. Seus lindos olhos vermelhos estavam em péssimo estado, contraindo-se quase como se houvesse vermes rastejando sob a superfície. Agora ela sabia com certeza que algo estava errado. Ela se preparou freneticamente para perguntar o que, quando o menino se levantou de um salto. Então ele fugiu de Ais a toda velocidade, saltando e saltando como uma criatura em pânico. O menino desapareceu da sala. Ainda sentada de joelhos no meio do chão, Ais não conseguia se mover. Ela pensou ter ouvido algum monstro rindo à distância. Por que você sempre foge? Ais murmurou para si mesma à beira das lágrimas.